Ou seja, ele se alimentou da palavra do livro dos profetas, né? E começou a ter entendimento. E logo em seguida ali, ó, todas as pessoas que conheciam aquele cego começaram a falar entre si. Não é aquele que estava sentado e mendigava pão? Ou seja, aquele cego, ele estava na apostasia. Ele estava antes na apostasia. Certamente ele estava aqui, ó, dentro de um sistema religioso, implorando pelo pão verdadeiro e por água. Só que lá dentro não encontrava, né? Alguns diziam é este, outros diziam não, parece com ele, né? E ele dizia sou eu. Por que as pessoas não reconheceram ele? Por que será? Porque teve mudança, uma nova criatura, né? A aparência era a mesma, mas por dentro, e o que ele falava era diferente. As pessoas não conseguiam compreender e perguntavam a ele: como foi que te abriram os olhos? Ninguém compreende, gente, as coisas do Espírito, ninguém compreende, né? O Espírito sopra, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Aí ele foi e disse: o homem chamado Emanuel, Messias, fez lodo e untou meus olhos, ele revelou-me o oculto. E disse para mim: vai, lava-te no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e voltei vendo. Ou seja, eu ganhei entendimento. Ele revelou o oculto para mim, né? Então ali, ó, todo mundo começou a perguntar: onde ele está? Só que ele não sabia onde o Messias estava, né? A gente não sabe as coisas do Espírito, de onde vem, para onde vai. E levaram aquele rapaz para os fariseus, né, para os religiosos, entregaram aquele rapaz aos religiosos. E é isso que o Messias falou que iria acontecer com os discípulos dele, né, que seríamos entregues às sinagogas, seríamos entregues às prisões. Né, e o cego ele foi levado para os religiosos. Né, só que como era sábado, os religiosos começaram a falar mal do Messias, né? Porque que o Messias fez a cura ali no dia do sábado terreno de Moisés, né? E não podia. Porém, eles não sabem que o sábado do nosso Pai é diferente. O sábado do nosso Pai é a cada 7.000 anos. E quem curou aquele cego foi o próprio sábado. Foi o próprio descanso, porque o Messias, ele é o descanso, né? E os fariseus começaram a perguntar a ele como foi que ele viu, e toda hora o cego respondia. E quanto mais o cego respondia, mais ele perguntava: como é que pode um homem pecador fazer tais sinais? Né? Havia ali uma divisão, uma dissensão entre eles. Só que o cego respondeu de novo. E ali os judeus não creram. Não creram que aquele homem tivesse sido cego um dia. É igual hoje, as pessoas não entendem como foi que a gente começou a ter todo esse entendimento, né? As pessoas não compreendem como é que você ganhou tudo isso, como é que você sabe de tudo isso. Né? Não compreende as coisas do Espírito, porque só entende com a carne, né? E ali aqueles fariseus religiosos chamaram os pais daquele cego, para tirar a dúvida dele se aquele menino realmente tinha nascido cego. E os pais confirmou, esse é nosso filho. Realmente, ele nasceu cego. Só que agora a gente não sabe como foi que ele começou a ver. Né? Pergunta para ele já é grande. Nessa passagem também fala que todo aquele que confessasse que o Messias era filho do Pai, seria expulso da sinagoga. Aqui está mais uma prova, pessoal, de que o Messias nunca foi aceito por esses líderes religiosos. E ali os fariseus tornam a perguntar de novo aquele homem como que ele está passando ali a enxergar. E ali o rapaz, ele pergunta: vocês querem se tornar também servos, seguidores dele? Porque vocês estão me perguntando tanto? Já me perguntaram, estão me perguntando de novo? Querem vocês também serem discípulos dele? Aí aqueles religiosos dizem para o cego:
Nós somos discípulos de Moisés, porque bem sabemos que Moisés falou com Deus. Mas esse daí a gente não sabe quem ele é e de onde ele veio. A gente sabe que Moisés ele não falou com o Pai. Esse Deus que Moisés falou aqui foi o próprio diabo. Porque o Messias ele disse, ninguém jamais ouviu a voz do Pai. E aqui eles começam a falar que o Messias era pecador. Como pode um pecador abrir os olhos ao cego? Como? Se Deus não ouve a pecadores, ou seja, é um Deus que faz acepção de pessoa. Não é o nosso Pai. O nosso Pai ele não faz acepção, pelo contrário. Mais tem alegria em uma ovelha perdida, em um pecador que se arrepende, do que em 99 ovelhas que não precisam de arrependimento. Aqui mostra a grande diferença. E ali o rapaz diz, se é pecador eu não sei. Nisso tá a maravilha, que vocês não conhecem ele. Mesmo sem vocês conhecerem nem saber de onde ele veio, mesmo assim ele foi capaz de abrir meus olhos. Porque nunca na história a gente ouviu dizer de alguém que foi capaz de abrir os olhos aos cegos. E ali aqueles líderes religiosos começaram a arranjar os dentes, e expulsaram realmente aquele rapaz ali. Lembra que o Messias disse que se confessássemos o nome dele diante dos homens, possivelmente seríamos expulsos por causa disso? Ele deixou bem claro, vocês serão expulsos de sinagogas por amor ao meu nome, por confessar o meu nome. E ali o Messias ele ficou sabendo que expulsaram aquele rapaz e foi atrás, encontrou e perguntou, você crê no Filho do Pai? Aí aquele rapaz pergunta, quem é ele, mestre, para que eu creia nele? E ali o mestre, ele se revela, tu já os tem visto, é aquele que fala contigo. Aí ele disse, eu creio, mestre. Aí o mestre diz, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, ou seja, os cegos espirituais, vejam o oculto. E os que veem, as pessoas que veem com a carne, que vê o físico, sejam cegos, cegos de entendimento. Lembra que o Messias disse, agradeço-te, meu Pai, pois escondeste essas coisas dos sábios e revelaste a estes pequeninos? E ali os fariseus que estavam ouvindo ele questionaram, somos nós também cegos? E sejam hipócritas, Eles se achavam, pessoas que viam, E ali o Messias disse, se vocês fossem cegos, não teria esse pecado. Não teria pecado por quê? Porque seria inocente. Mas não, eles tiveram com o próprio Messias, eles viam o Messias, viam a obra do Messias. Ele esteve com o verbo, Eles tiveram com o verbo da vida, que se fez carne. E o Messias termina, mas como agora vocês dizem, vemos, ou seja, enxergam o que eles querem, Eles afirmam que veem, porque enxergam o que querem, tapou os olhos para não ver.